Seja bem-vindo ao podcast de Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com nutrição, saúde e bem-estar. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares no dia-a-dia e espero que o inspire para uma vida mais equilibrada. Nesta 4ª temporada temos a sorte de ter o apoio da Pura Vita, uma linha completa de pães com ingredientes cuidadosamente selecionados para garantir todos os benefícios nutricionais, sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho comigo a Carla Correia, que é psicóloga. Bem-vinda, Carla. Obrigada, Mafalda. Obrigada pelo convite. Obrigada eu por estar aqui e por vir falar-nos um bocadinho desta questão que eu acho que toca tanto às mulheres que me ouvem, que nos acompanham nas consultas. Eu acho que nós temos aqui um público 90% de mulheres e, portanto, vamos falar muito no feminino, mas sabemos que quem nos ouve muitas vezes também fala para os seus pares e acho que realmente temos que começar a desmistificar mais estes temas da autoestima, da imagem corporal. Já tivemos a Carma aqui no podcast a falar-nos um bocadinho sobre isso. Agora gostava mesmo de falar com a Carla realmente sobre a autoestima e o valor pessoal e realmente em que é que se baseiam estes dois pontos? Bem, a autoestima e o valor pessoal andam muito de mãos dadas, digamos que acabam por estar muito associados. A autoestima nós ouvimos falar muito em consulta e na sociedade, mas eu acho que muitas pessoas não sabem muito bem a que é que corresponde este conceito. A autoestima basicamente é o sentimento que nós temos de nós mesmos, portanto é a imagem que nós temos de nós mesmos e o que nós sentimos acerca de nós mesmos. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizer que fiquei sem autoestima, não tenho autoestima, e a autoestima não é uma questão de ter ou não ter, todos nós temos autoestima. Portanto, não é uma questão de ter ou não ter, é uma questão mais de estar. Ela flutua ao longo da nossa vida. Portanto, às vezes pode estar mais alta, outras vezes pode estar mais baixa, de acordo também com outros fatores externos que não têm a ver connosco, e vai sendo construída também ao longo da vida. Há ali uma grande influência na idade da infância e da adolescência, realmente, mas ela é algo que não é imóvel ao longo do tempo. Eu gosto de dizer que a autoestima é uma espécie de casa, que é como se fosse a nossa casa da autoestima, ou seja, todos nós temos a nossa casa. E essa casa da autoestima deve estar assente em alguns pilares que lhe dão suporte, que lhe dão estrutura, que lhe dão segurança no fundo, que são o autoconhecimento, a autoaceitação, a autocrítica, que também é importante em determinadas medidas, o valor pessoal, o nosso valor pessoal, e viver uma vida também aqui alinhada com os nossos valores, ou seja, estar de acordo e viver consoante aquilo que é importante para nós em termos de valores. E, portanto, isso dá suporte à autoestima. Portanto, a autoestima envolve muitas coisas que estão por baixo. E é suposto que, às vezes, esta casa da autoestima acaba por ser influenciada por fatores externos. As nossas relações precoces, as nossas relações com os outros, familiares, amigos, laborais, o contexto onde estamos inseridos, a cultura, a pressão da cultura, às vezes, e do ambiente. E, como tal, às vezes sofre assim algumas tempestades esta casa, não é? E às vezes nós precisamos, se calhar, de um par de mãos ou vários para reerguer, para reorganizar esta autoestima. Aliás, acho que quando as pessoas chegam até nós é porque uma parte delas também acaba por ter esperança que é possível fazer alguma coisa pela autoestima delas e vão fazendo aquilo que está dentro do possível para o alcance delas, e isso é muito valioso. Eu não gosto muito do termo autoestima baixa ou autoestima alta, mas realmente é o conceito que se aplica e faz muito mais sentido do que dizermos que não temos autoestima, mas apelo muito para o contexto de autoestima consciente, que é esta coisa de nós podermos olhar para esta casa, percebermos que sofreu algumas transformações, que se calhar há coisas que já não fazem tanto sentido para nós, que nós podemos mudar com ajuda externa, se for necessário, mas sempre respeitando e percebendo que nós temos um valor pessoal, único e individual, que é muito nosso. Basicamente é isso. Sim, e que nós ouvimos realmente muito falar desses conceitos de autoestima alta e baixa, mas é como a Carla estava a dizer, no fundo são coisas que vão sendo influenciadas e que podem ser fáceis, até no próprio, de um dia para o outro, às vezes acontecem coisas que... Certo. Quanto mais estes pilares que eu estava a dizer do autoconhecimento, não é? Se abalarem também, não tiverem também tão definidos, se eu não tiver um autoconhecimento adequado, se os meus níveis de autocrítica forem muito elevados, por exemplo, abala a minha casa da autoestima, se a aceitação... Que é um tema muito falado, que não significa resignação. Aceitação significa, às vezes, até transformação, mudança, principalmente interna.
se estes conceitos realmente não estiverem muito solidificados, claro que vai abalar aqui a autoestima, e é algo que pode realmente diferir de acordo com os momentos da nossa vida, de acordo às vezes até durante o mês nós podemos sentir esta oscilação, acontece. Sim. Sim, e sobretudo se esses nossos valores também não estiverem bem solidificados, não é? Sim. Se numa fase mais precoce da vida, se ainda estivermos a descobrir um bocadinho quais é que são os nossos valores, aquilo em que acreditamos, ou porque somos mais influenciáveis, não é? Mulheres mais jovens, Sim. que ainda estão à procura de se conhecer melhor, Sim. Isso nota-se mais, não é? Sim. E até mesmo na fase adulta, não Sim. é? Nós às vezes precisamos fazer ali uma pausa e perceber quais são os valores que são importantes para nós viver, quais são aqueles que fazem sentido para a minha vida e fazer uma reflexão se eu estou a viver alinhada com eles ou não. Porque às vezes andamos tanto em piloto automático ou com aquilo que é suposto e esperado pela sociedade que esquecemos de realmente o que é importante para nós. Sim, é verdade. E sobretudo nesta questão da imagem corporal, não é? Existem hábitos que podem destruir esta nossa imagem. Quais é que são aqueles que a Carla costuma identificar? Há alguns hábitos que realmente podem destruir. A imagem corporal, no fundo, é a representação mental que nós temos do nosso corpo. Não é? E há alguns hábitos que até podem servir aqui como um alerta para as pessoas, como, por exemplo, as comparações corporais, não é? Que são muito frequentes. Lá está, é uma questão de intensidade. Comparar-nos corporalmente ou socialmente tem também uma função, mas quando isto é excessivo pode ser altamente prejudicial. Ainda para mais na sociedade que nós vivemos, que nós costumamos comparar-nos com muita coisa que aparece nas redes sociais e que essas coisas nem sempre são reais, 100% reais, sofrem muitas transformações. Há um post muito giro que a Carla tem sobre a geração em que nós crescemos e os modelos, e os anos 50, os anos 60, os anos 70, 80, e a variação que há de corpos, não é? E a forma como isso influencia, não é? Porque nos anos 90, 60 tínhamos a Twiggy, que era magríssima, e depois nos anos 90 tínhamos outra vez pessoas magríssimas, mas ali nos entretantos não. Sim. E que vai mudando muito e agora, em forma corporal. Sim, exatamente. E é muito injusto todas as pessoas do mundo terem que encaixar naquele molde de beleza. É impensável se nós pensarmos assim. E realmente, de acordo com o que é suposto pela sociedade, por exemplo, nos anos 90, em que havia as top models com um determinado padrão de corpo, que não deixa de ser real, é o corpo de algumas pessoas, porque algumas pessoas são naturalmente assim também, não é? Nós não nos podemos esquecer também dessa parte. Mas que despoltou muitas perturbações do comportamento alimentar nessa altura, principalmente as mais relacionadas com a anorexia e bulimia, precisamente por isto, por aquilo ser o esperado pela sociedade. Portanto, a comparação corporal já é um fator aqui de alerta que nós temos que ter atenção. Depois, por exemplo, as verificações sucessivas do corpo, o body checking, portanto, de estar constantemente a verificar ou no espelho, ou por fotos, ou perguntar constantemente a outra pessoa da nossa confiança se há algum aspecto do meu corpo que está bem ou não está bem, o que é que a pessoa acha, se nota-se muito, se não nota muito, isto claro, de uma forma muito extrema. E portanto todas estas comparações acabam às vezes por se transformar em rituais, até a própria pesagem excessiva. E o problema destes rituais é que a pessoa, às vezes sem se aperceber, vai sentindo muita ansiedade até ver o peso, ou a foto, ou ver-se no espelho, ou observar-se. Há ali uma diminuição muito breve da ansiedade quando vê o peso ou a foto, mas depois ela aumenta novamente. E, portanto, o que isto acaba por fazer é que vai alimentar a nossa insegurança, vamos sentir-nos cada vez mais inseguros e mais dependentes destas verificações consecutivas. Para além disso, também existe, e pode servir aqui como alerta, também para as pessoas, a situação de estarem muito fixadas com alguma parte do corpo, ou com o braço, ou com a perna, ou com a barriga, e portanto aquilo que acabam por fazer é para colmatar essa parte de uma forma excessiva, e também acabarem por recusar ir a determinados eventos sociais, ou tentarem recusar ir a determinados sítios, evitar mesmo, é o termo mais correto, porque não se sentir bem com o seu corpo ou com a sua imagem. E isto, inicialmente, também pode ser muito, muito simpático para as pessoas, porque reduz a ansiedade a curto prazo, mas depois a longo prazo nós estamos a criar um grande problema, não é? Porque é quase como se associássemos aqueles locais a um sítio perigoso e é muito difícil voltar a ir. Portanto, são assim os sinais de alerta
que eu acho que podem prejudicar mais, e os hábitos que podem prejudicar mais, a par de um diálogo interno muito autocrítico. Sim, a tal aceitação que a Carla dizia, que não é propriamente uma resignação, não é? No fundo, também reconhecermos que aquelas são as nossas características e a comparação também não nos vai levar a lado nenhum. Sim, eu costumo dizer que às vezes claro que isto não é assim num estalar de dedos, isto demora tempo. Sim. E demora o tempo que tiver que demorar. E vem também um bocadinho com a nossa própria segurança, não é? Se calhar outra vez um bocadinho irmos buscar autoestima, mas à medida que nós nos conhecemos também melhor, começamos se calhar a ir buscar outras coisas que a Carla diz que são outros pontos que temos que valorizar além do peso, não é? Da nossa constituição. Certo, sem dúvida, é muito por aí. E o caminho da aceitação não implica que eu adore tudo no meu corpo, quando até posso estar a comparar com alguém. Mas significa eu também ter a empatia necessária para perceber, ok, eu não gosto deste aspecto, se calhar, eventualmente eu costumo dizer às pessoas, podem não gostar de determinado aspecto, pode ter sido alguma consequência até de algum comportamento que a pessoa tem tido, por viver em piloto automático, por passar muito tempo a trabalhar, por responder a muita exigência do seu dia-a-dia, mas isso não implica que a pessoa não vá trabalhar essa parte do seu corpo. E isso também é aceitação. Essa parte. Sim, essa aceitação às vezes também é importante para, por exemplo, em consulta nós vemos muitas vezes pessoas que não se querem pesar, ou que não se pesam, ou que entre consultas têm medo de se pesar porque acham que não fizeram algumas coisas bem e portanto têm esse medo. E eu digo-lhes sempre, fugir à realidade nunca é o caminho, não é? Se nós estivermos seguros de que nós fizemos o nosso melhor e somos capazes de subir uma balança e ver como é que está o peso, se calhar depois na consulta conseguimos ter mais clareza para perceber, ok, o meu objetivo era perder 2 kg, só perdi 1, mas foi porque isto aconteceram. São situações que se calhar eu até nem vou conseguir mudar na minha vida, porque são, por exemplo, eventos sociais dos quais eu não estou disposta a abdicar. Então o que é que isso quer dizer? Que eu se calhar vou levar mais tempo do que eu estava à espera. Sim. Mas eu digo-lhes, isto faz parte do processo de aceitação, não é? De percebermos que para sermos saudáveis e estarmos bem em todos os eixos da nossa vida, se calhar temos que... E até de alinhar expectativas, não é? Porque às vezes a pessoa sente um imenso medo e ansiedade realmente por ver isso, e ao evitar, muitas vezes, se bem que esta questão de pesar também é muito delicada e depende da história da pessoa, como é óbvio, mas às vezes o evitar é quase como o confrontar, para a pessoa pode ser o confrontar como um fracasso, e às vezes não tem nada a ver com isso, como a Mafalda estava a dizer, pode ter a ver com o evento de vida, pode ter a ver que aquela pessoa tenha um trabalho em que precisa daqueles eventos sociais ou que não quer abdicar, então temos que alinhar expectativas, se calhar não se consegue fazer naquele prazo, se calhar temos que alargar, não é? Isso não quer dizer que seja mau, é o que é a realidade daquela pessoa. Sim, é isso mesmo, é mesmo um alinhar daquilo que nós... Porque às vezes acontece-nos muito, as pessoas vêm com uma expectativa de perdas muito rápidas ou muito elevadas, mas eu acho que isso cada vez está a mudar mais. Eu gosto muito do nosso público Ainda que bem. nos ouve. Sim, as pessoas já dizem, eu não tenho pressa, eu quero é estar bem, mudar os meus hábitos. Eu acho que isso é muito bom. E gostava também de falarmos um bocadinho nos outros pontos, então, que a Carla também sugere nós realçarmos quando falamos em imagem corporal e valorizarmos. Que outras coisas é que nós podemos olhar para nós, não é? Para tentarmos puxar mais por esses pontos que não sejam só a questão do peso, porque é uma coisa que bate muito aqui com a autoestima. E é muito injusto, porque lá está, a imagem corporal é a representação do nosso corpo, e o nosso corpo não é só o peso, não é um tamanho, não é o nosso corpo, e nós aí podemos tentar valorizar. Isto é um caminho, volto a dizer, não é do dia para a noite, mas é um caminho que nós podemos estar atentas e refletir, que é o nosso corpo, o que é que ele nos dá? Não é? Portanto, não é só uma questão do peso. Para já, a nível de saúde, de flexibilidade, de permitir-nos ter vitalidade, de permitirmos dançar, permitirmos cantar, estas coisas todas que nós gostamos, e começar a analisá-lo e a vê-lo também desse prisma, não só como uma questão de peso ou de tamanho. E depois também outras coisas que ele me permite ter, porque nós conseguimos ser através do nosso corpo. Não é? Nós conseguimos hoje estar aqui através do nosso corpo. Nós conseguimos ser profissionais através, ou mães, ou esposas, ou o que for, através do nosso corpo. E eu acho que essa parte é muito importante valorizar. Nós conseguimos sentir e abraçar e ter as sensações do vento a passar-nos na cara, ou o que seja, através deste nosso corpo. E depois... pode haver uma pessoa que tenha uma imagem corporal positiva e pode não adorar tudo no corpo dela, assim como pode haver uma pessoa que tenha uma imagem corporal negativa, muito focada no peso, mas não significa que odeie tudo nela. Então, se calhar, às vezes é importante nós
começarmos a identificar outros aspectos do nosso corpo que nós até gostamos. Por mínimo que seja, há pessoas que às vezes no início dizem eu gosto das minhas pestanas, mas é só isso. Não interessa, as pestanas, o cabelo, as mãos, o que seja, não é? Faz parte do nosso corpo. Claro. E eu acho que é importante valorizarmos essa parte. E depois, mais uma vez, ter muita atenção ao diálogo interno, porque eu acho que às vezes as pessoas dizem coisas e quando verbalizam para nós, se nós perguntarmos, diria isso à sua irmã, ou à sua amiga, ou à sua mãe, as pessoas dizem, não, jamais. Jamais, porque não acredito, ou se sentisse isso, ela iria ficar muito triste, ia se sentir muito em baixo. Então, mas porquê que diz assim? Não é? Exato. Isto tem um impacto gigante a nível da autoestima. Aliás, a autocrítica, este discurso negativo que prejudica aqui a nossa imagem corporal também, está muito relacionada com as perturbações de ansiedade, as perturbações de depressão e também as perturbações do comportamento alimentar. Portanto, temos que ter muita atenção a este discurso interno também. Sim, e não fazer com que essa aceitação seja dependente sempre de valorização externa, não é? De alguém nos dizer que estamos bonitas ou que estamos bem, não é? Isso também tem a ver muito com a nossa capacidade. Sim, porque muitas pessoas, normalmente as pessoas parece que fazem as coisas o inverso. Fazem o melhor que podem, mas fazem o inverso, que é, eu vou perder peso, porque assim vou melhorar, penso que vou melhorar a relação com o meu corpo, não é? Mas não, estou focada única e exclusivamente no peso. A minha autoestima vai subindo externamente, ou seja, pela aprovação, pelo comentário do outro, e depois piora a minha relação com a comida. É isto que acaba e comigo mesma, é isto que acaba por acontecer, porque o nosso corpo não vai ser o mesmo aos 90 anos, nós vamos servir... Não é? É normal, faz parte. Então, estar dependente da nossa autoestima só do peso ou do nosso aspecto, claro que pode ser importante para nós, não estamos a negar isso, mas é muito perigoso, é muito arriscado. É mesmo muito arriscado. E o perder peso para caber no vestido porque tem o casamento, pronto, este género de coisas eu explico sempre. Então e depois do casamento, o que é que vai acontecer? Sim. E eu acho que é muito importante, eu às vezes pergunto às pessoas, consegue manter esse hábito de vida até aos 90 anos, se viver até aos 90 anos? E as pessoas dizem, pois não, acho que não consigo manter muito tempo. Então qual é que é o objetivo, não é? E eu acho que isso é importante, a pessoa ter noção que não é para um objetivo X, e é isso, Mafalda. Acho que as pessoas hoje estão muito conscientes que não é só pelo peso, é mesmo a mudança do comportamento alimentar, da sua rotina e da forma como se cuidam. Felizmente acho que está a haver essa transformação também. Sim, até porque pela questão da autoestima, já falei aqui noutros episódios e muitas vezes em consulta pergunto às pessoas que mensagem é que elas acham que estão a passar aos filhos quando, por exemplo, não jantam ou restringem determinados alimentos, não é? E sobretudo com raparigas em adolescência, mas aliás eu tive um caso em consulta que era precisamente com um rapaz que estava a desenvolver anorexia por causa disto, não é? Porque eles sofrem se calhar de alguma pressão na escola porque estão um bocadinho mais gordinhos, chegam a casa, a mãe não come arroz ao jantar ou só come uma sopa e eles começam a pensar, ok, só posso comer sopa porque quero emagrecer porque a mãe também está a emagrecer. Exato. E isto depois é uma roda viva de comportamentos. Exato. Eu acho que também uma das coisas que eu sinto que leva as pessoas a quererem mudar a sua relação com a comida é precisamente o efeito que estão a ter nos filhos. Porque nós sabemos que a nossa má relação com a comida, nós termos uma perturbação do comportamento alimentar ou um comportamento alimentar perturbado, que é esta relação mais conflituosa com a comida, não necessariamente uma perturbação, muitas vezes é influenciada por múltiplos fatores, há vários fatores que influenciam, mas também por o histórico de dietas na família, destas situações de verem a mãe ou os avós constantemente em dieta. As pessoas foram fazendo o melhor que puderam, obviamente, e nós não nos podemos esquecer que nas últimas décadas nós levámos com dietas restritivas para tudo e mais alguma coisa, não é? E que felizmente a nutrição também tem sofrido aqui uma grande evolução de conhecimento científico, mas há realmente esta preocupação das mães, que eu também acho que é muito interessante, e os rapazes também sofrem muito com as questões da imagem corporal. Não tanto se calhar como nós, mas mais num perfil de ter que ter músculo, ter que ter a barriga lisa, quando são mais gordinhos que se sentem realmente gozados na escola. Sim. E não é tão marcante, a percentagem não é tão alta, mas também sofrem muito com isto, claro. E sobretudo vê-se muito, se não forem tão ágeis, tão atléticos, por exemplo, acontece muito essa pressão. Sim. E acho que é uma questão que realmente... Às vezes nós não paramos para pensar o que é que porque pensamos, somos nós que não estamos a jantar, mas na realidade eles estão em casa e estão a ver. Sim, porque eles seguem mais o exemplo do que aquilo que é dito, não é? Exatamente. E a verdade é que funciona, é um caminho fácil e muito perigoso. Sim. Mas eles
Também quem não sabe, um jovem adolescente, ao ver fazer, e a parte do princípio que a outra pessoa está a fazer e se resulta, então eu vou reproduzir, vai também funcionar. Claro, e é a mãe, não é? Portanto, Sim, é a mãe, é uma pessoa confiam. de segurança, a partir é uma pessoa de segurança, de confiança deles e, portanto, que é um modelo a seguir para eles. Exatamente. E há aqui outra questão que eu acho também importante nós falarmos sobre a questão do reconhecimento das emoções, porque às vezes nós próprios, enquanto amigos, fazemos aquela questão de vemos alguém a chorar e dizemos não chores, está tudo bem, vai ficar tudo bem. E isso é uma mensagem que temos percebido que é melhor não se fazer, não é? É preciso a pessoa parar, reconhecer aquela emoção. É assim, eu percebo porque acho que todos nós já o fizemos alguma vez, não é? Que acho que qualquer pessoa que veja uma amiga a chorar ou triste pode ter tentado animá-la, dizer não, isso fica-te bem, está tudo bem, não estejas assim, porque é que estás assim, alegra-te. Se calhar por 2 ou 3 fatores. Primeiro porque se faz surgir em nós a empatia, não é? Nós não gostamos que outra pessoa esteja a sofrer, então muito instintivamente temos esta reação. Depois porque também a sociedade acaba por não valorizar muitas emoções que são chamadas negativas, que hoje em dia já não existe esta coisa de boas e más, mas são as emoções mais desagradáveis, mais desadaptativas. E parece que às vezes é sentido para algumas pessoas como vergonha e como fragilidade. E depois porque acho que falta um grande conhecimento, uma grande falta de literacia emocional. E, de facto, todas as emoções são necessárias, todas as emoções são legítimas. Nós temos 6 emoções básicas, todos os seres humanos, a tristeza, a raiva, o nojo, a surpresa, o medo e a alegria. Não é? Fora as outras todas, da culpa, da vergonha, que está muito incluído na imagem corporal. E realmente todas são necessárias de ter. Nós, ao dizermos este género de coisas, porque também fomos aprendendo a não as validar, nós também não estamos a validar no outro. Então, eu costumo dizer, dentro daquilo que é a minha verdade, portanto, o objetivo não é sermos falsos para com os outros, ou estar a dizer algo que seja mentira, ou que não sentimos. Mas dentro da minha verdade, eu posso tentar validar aquilo que o outro sente. Como, por exemplo, se a outra pessoa estiver triste e por alguma coisa que eu até não vejo a grande importância, eu digo, olha, não percebo muito bem porque estás triste, mas se quiseres desabafar, eu estou aqui. Ou eu em alguns momentos já me senti assim, às vezes também não sei muito bem explicar, mas fico triste. Portanto, se precisares de alguma coisa, olha, diz, não é? Ou se a pessoa diz que alguma coisa não lhe fica bem, porque acontece muito isto. Nós já vimos muito, sim. E nós temos a tendência a dizer, não está nada, estás ótima, ninguém repara nisso. Não, nós podemos dizer, consoante a verdade, olha, eu pessoalmente não acho que se fica bem, mas compreendo que te sintas de determinada forma porque também já me senti e não é agradável, não nos sentimos confortáveis. Ou, por acaso reparei, mas queres falar sobre isso, também não me sinto confortável quando me sinto assim. Ou seja, nós podemos estar a validar, a dizer a verdade e a dizer ao outro que realmente é legítimo ele sentir aquela emoção. E quanto mais nós estivermos a promover isto, mais nós somos eficazes. Quanto mais nós regularmos as nossas emoções e falarmos delas e permitirmos que elas estejam, mais nós somos eficazes. Não estamos aqui a colocá-las para baixo do tapete e depois a virem outras emoções e depois a virem comportamentos que nós não percebemos de onde é que vêm, não é? E é desta repressão das emoções. Sim, porque às vezes também há aquele instinto da pessoa dizer, olha, eu não estou a gostar de me ver com isto, e nós em vez de reconhecermos a emoção também dizemos, olha, experimenta este, não é? E darmos logo uma solução imediata, quase como se estivéssemos a querer contornar a situação. Sim, isso também não funciona tão bem, não é? Porque nós contornamos, não criamos ali um momento mais desconfortável para a outra pessoa, no fundo tentamos ajudar, mas ao mesmo tempo também não estamos a ajudar a 100%, porque não é essa ligação da pessoa perceber, ok, pronto, é normal. Não há validação, não é? É natural que não te sintas que queres-me explicar porquê. Eu até posso achar que fica bem, não é? Mas explica-me porquê. Ok, então olha, e este, não é? Experimenta este, talvez possas te sentir melhor. Mas validar é super importante. Não envergonhar a pessoa, porque nós, acho que desde muito pequeninos, quando nós dizemos às crianças, não chores, estás a chorar porquê? Olha, aquele menino está-se a portar tão bem e tu não estás. Exato. Nós estamos logo a envergonhar, não é? Como se nós tivéssemos as nossas emoções, se fosse motivo de vergonha. E não tem que ser assim. Não tem mesmo. Sim, é importante nós também irmos começando a conviver mais com elas, não é? E a perceber. Eu já disse aqui no podcast várias vezes, eu acho que para mim chorar sempre foi incutido com... Nem sei bem porquê, mas foi uma coisa que criei sempre como um ato de muita representação de fragilidade. Então eu sentia sempre que... E continuo a sentir isso, odeio chorar isso, e em público, etc. E sinto sempre que, mesmo que esteja sozinha, se começar a chorar, eu tento sempre começar a pôr cá para dentro. Sim. Não.
Mesmo sozinha. Mesmo sozinha. Porque para mim é uma exteriorização de fragilidade e eu penso sempre, nem pensar, isto não se vai abalar. Sim, sim. E às vezes tem a ver com o medo, não é? Que isto se vá abalar, que vá descambar de alguma maneira. Quando é muito mais provável, quando nós não damos expressão, nem quando estamos sozinhos, darmos a expressão ao nosso choro e podermos desabafar e descarregar, e já passou, já externalizamos, nós ao estarmos constantemente a reprimir, isto pode manifestar-se de outra maneira. E nós também temos fragilidade. Claro. Não é? Todos nós temos todos fragilidade, nós temos todos vulnerabilidade, e isto às vezes tem a ver com mensagens que nós fomos ouvindo. Esta coisa do choro é muito associada à fragilidade mesmo, não é? Na nossa cultura, portanto. Mas é algo que pode ser trabalhado. Sim. É o bom, é que pode ser sempre trabalhado. Aceitação é para todos os aspectos, não é? Para os bons, para os menos bons, para aqueles que nos sentimos desconfortáveis, às vezes também temos que pensar, mas porquê? Sim, mas porquê? Porque elas dão-nos uma... É que as emoções são aquela espécie de amiga que só de olhar para nós sabe o que é que nós estamos a sentir. E muitas vezes quando nós temos esta sensação de querer chorar, é por algum motivo. Às vezes até pode nem haver um motivo em concreto. Às vezes até pode ser um acumulado de situações que tenham acontecido no passado e agora é um momento de eu sentir que estou a descarregar. É este o meu momento. E às vezes não temos que encontrar um motivo específico. Nós às vezes estamos felizes e não andamos a perguntar a ninguém, mas porquê é que estás feliz? Ou não estejas feliz agora, não é? Sim. Com a felicidade isto não acontece, mas com as outras emoções todas realmente somos muito injustos para o que sentimos. Não deixamos que as coisas também se processem. Acho que aquele filme do Divertidamente, que saiu há uns anos atrás, foi muito giro porque fez-nos abrir um bocadinho mais os olhos e perceber pânico, medo, tristeza, são coisas importantes para as outras também se poderem manifestar mais. Sim, e todas elas têm uma função, todas. Claro. Sem elas, sem as emoções básicas ou as secundárias, nós se calhar não estaríamos aqui hoje em dia, não é? Portanto, todas elas transmitem-nos uma emoção. Mas se nós não a escutarmos, nós não vamos perceber qual é a mensagem. Por exemplo, as pessoas ficam muito, às vezes, chateadas com a emoção da inveja. Não é? Inveja é muito feio. Mas a inveja está-nos a transmitir uma mensagem, está-nos a transmitir que, se calhar, eu gostava de ter aquilo que a minha amiga tem. Então, o que é que eu posso fazer para ter algo semelhante, que se aproxime daquilo? Não no sentido de ficar ali a remoer o que ela tem, mas o que potencial é que eu tenho dentro de mim para transformar, para conseguir alcançar aquele objetivo. E isto foi porque eu aceitei a emoção e porque eu percebi o que é que ela me queria dizer. Não tem que ser propriamente mau. Transformar isso quase numa inspiração, não é? Para nós e pensar, ok, se calhar nunca tinha olhado para isto desta maneira, mas se calhar só como uma coisa má. Exato. Exatamente. E para aquelas pessoas que, por exemplo, em consulta nós ouvimos muito as expressões de mas se eu for àquele evento social, ou se eu estiver naquele almoço de família e se eu não comer, vão-me logo dizer mas é só hoje, mas estás tão magrinha, para que é que estás a fazer dieta? Há imensas pessoas que têm esta pressão dentro de si e depois têm medo de exteriorizar. Às vezes até com os próprios cônjuges. Isso também acontece. Sim. É realmente muito frequente também surgir em consulta. Bem, eu acho que é importante nós termos consciência que nós não conseguimos controlar o julgamento do outro, ou a opinião do outro, ou o que o outro vai dizer sobre algum comportamento nosso. Nem sempre o outro vai compreender, e também não tem que compreender, porque nós também não temos que compreender tudo no outro, temos é que saber respeitar, e às vezes também não há respeito com este género de frases, não é? Mas muitas vezes a pessoa às vezes nem está a julgar, às vezes está só a comentar, está só a dizer. Eu acho que é importante a pessoa perceber porque é que aquilo, acima de tudo, mais do que estar preocupada com o julgamento do outro, é perceber porque é que aquilo é importante para ela. Porque no fim do dia, se nós se dissermos não àquela pessoa que não quer sobremesa ou não me apetece alguma coisa, obrigada, é mais importante isto para mim do que para a outra pessoa eu ter dito não. A outra pessoa se calhar nem se vai lembrar, vai continuar na festa e vai continuar bem. É importante, se for importante para mim, porque é que é tão importante para mim dizer não? E por isso é que eu acho que é importante nós analisarmos se eu me apetece ou não a sobremesa, nós podemos dizer de uma forma simpática, e isto às vezes também tem a ver com uma dificuldade das pessoas em dizerem limites e dizerem não. É? Eu posso dizer, olha, obrigada, mas neste momento não me apetece, ou posso ver se mais tarde até me apetece, ou não faz sentido neste momento para mim, mas obrigada. Nós podemos dizer não de uma forma simpática.
Sim. Mas isso acontece, eu vejo muito, às vezes até mais a dificuldade, por exemplo, nestes seios familiares e com os amigos, as pessoas vão dando a volta porque conhecem, porque estão à vontade. Mas em pessoas que têm, por exemplo, muitos eventos sociais de trabalho, com posições de chefia, etc., certo, que têm muita dificuldade em dizer esse não. Como é que as pessoas podem dar a volta a isso? Como este exemplo, da mesma maneira, ou seja, dizer que olha, muito obrigada, mas eu não me apetece porque realmente já estou saciada, portanto fico por aqui. Se for esta a realidade da pessoa, e quem está em muitos eventos sociais vai ter que haver um momento em que vai ter que dizer que se calhar que não é? Porque não vai depois estar alinhado com o que ela quer, mas ir muito por dentro disto, porque provavelmente o outro, era o que eu estava a dizer, o outro vai perguntar, se calhar nem é por julgamento, é por simpatia, não vais comer sobremesa, e no fim do dia este não é mais importante para a pessoa do que para a pessoa que teve a comer com ela, porque provavelmente não se vai lembrar que a Mafalda disse que não queria sobremesa. Exato, eu acho que isto é extremamente... Se a Mafalda foi ou não, se a Mafalda esteve comigo ou não, se a Mafalda esteve presente, se a Mafalda me ajudou. Exato, que é muito mais importante nestas questões. Nestas questões, sim, sem dúvida. Exato. E também eu acho que esta questão, voltando um bocadinho à parte da autoestima, esta questão de nós nos aceitarmos e nós nos conhecermos bem também nos dá mais segurança para não termos medo desse julgamento neste género de situações, não é? Estarmos confiantes com as nossas decisões. Sem dúvida. Eu agora tomei estas decisões alimentares e... Sim, sem dúvida, porque nós conseguimos perceber que o nosso valor, se for um evento social profissional, o nosso valor profissional e pessoal não está dependente da minha escolha alimentar naquele momento. Não tem nada a ver. Não tem mesmo nada a ver, não é? E aquela pessoa, quanto mais estiver confiante nas características profissionais, nas características pessoais, quanto mais tiver aqueles pilares, os tais pilares desenvolvidos e a sua autoestima mais solidificada, portanto mais consciente e que está sempre a ser trabalhada, também mais facilmente vai conseguir dizer não ao outro nestas questões alimentares. Exato, e se calhar salientar outros pontos, não é? Porque lá está, se a relação profissional não fica prejudicada por isto, se calhar também nos faz pensar, eu vou ter que criar outros pontos de empatia, porque o que eu vejo muito é a pessoa pensa, isto é o nosso ponto comum, não é? A pessoa gosta de... arroz de marisco. Sim. E se eu não quiser estar a comer arroz de marisco, se lhe disser que não, se calhar ela vai ficar logo chateada porque eu estou ali naquela posição de negociação e já lhe disse logo que não. Mas se calhar podemos ter uma conversa tão agradável noutros pontos e tentar descobrir que a pessoa até gosta de viagens. Sim. E ter uma conversa tão interessante que a pessoa nem se vai lembrar. Outros pontos pessoais e não esquecer que provavelmente eu percebo esta tendência para querer agradar o outro, não é? Escolher o mesmo prato. Mas provavelmente o outro até pode ganhar mais confiança em mim se eu disser a verdade. Se eu disser, hoje não me está muito a apetecer, apetece-me outra coisa. Porque isto revela sinceridade também. Não é? Que é outro valor que eu acho que é extremamente importante no mundo profissional. Portanto, não tem que ser propriamente mau eu dizer que não quero aquele prato. Sim, acho que essa verdade é bom sempre, não é? Porque mesmo enquanto nutricionista tenho uma pressão sempre por cima de mim, não é? Eu sinceramente não me preocupo minimamente com aquilo que as pessoas acham sobre o que eu estou a comer, até porque quem vem às minhas consultas ouve-me a dizer imensas vezes coisas que às vezes me apetece e digo, ontem apeteceu-me tanto batatas fritas, aqueles disparates que nos passam pela cabeça. E acho que é uma coisa muito importante que é quando as pessoas me dizem mas estás a comer isso ou vais comer não sei o quê, eu digo sempre sim, apetece-me, tive a semana toda a comer tão bem, venho a este restaurante que tem choco frito e apetece-me imenso, não queres também? E a pessoa desmancha logo aquela imposição, porque às vezes eu também noto isso, que as pessoas ao pé de mim, já tive pessoas que podem não estar tão à vontade, constrangidas, não é? E penso, Mafalda vai ver o que é que eu estou a comer, ou então dizem-me logo, eu vou pedir uma Coca-Cola, mas é zero. Pá, por amor de Deus. É porque estão-se a precaver do julgamento, não é? Do outro, que nós sabemos que acontece, e até do próprio julgamento delas mesmas, não é? Então arranjar uma justificação. Arranjar desculpas constantes. Eu digo sempre, apetece-te. Desfruta. Eu acho que isso é ótimo, porque eu estou também a expressar ao outro que eu estou a escutar o meu corpo, que é, neste momento, eu faço uma alimentação consciente, não é? Durante a semana. Neste momento apetece-me choco frito. Portanto, se me apetece, se é isto que eu vim aqui de propósito para isto, porque realmente me apetece, eu estou a escutar o meu corpo. E eu acho que isso é muito importante, mesmo, muito importante, Mafalda. Sim, eu acho que é a mensagem que eu tento sempre passar, até há pouco estávamos a falar desta questão de ser sustentável até aos 90. Eu digo sempre à pessoa que, nas consultas, que os métodos de confecção, aquilo que nós estamos habituados, que gostamos a comer, a não ser que sejam coisas muito pouco saudáveis,
vão ter que se manter dentro daquele registro. É aquilo que eu gosto de comer, é aquilo que a minha família gosta de comer. Se eu de repente, para perder peso, faço uma grande restrição, quando eu só quero que chegue o fim da dieta para poder voltar a comer aquelas coisas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E às vezes nem é uma restrição física, porque nós até podemos estar nutridos, é uma restrição mental. É. E que tem o mesmo efeito, completamente. Que vai buscar aquele conforto, não é? Sim. Um conforto à comida. E porque existe a ideia de que eu não posso, que eu não devo, e o não devo, o não posso é proibição. E a parte do cérebro que nós utilizamos, que é esta parte aqui do córtex pré-frontal, para proibir algo, para inibir algo, é exatamente a que é responsável por pensar sobre isso. Daí aquele clássico exemplo de, não, agora durante 30 segundos não vamos pensar num círculo vermelho, não é? O círculo vermelho não sai da nossa mente. Isto acontece com a comida. É claro que quando as pessoas estão constantemente a dizer não posso comer o chocolate, ou não posso comer o choco frito, não posso, é proibido, apelidam de tudo e mais alguma coisa, de demoníaco, lixo, estas coisas todas que nós fomos ouvindo ao longo dos últimos anos, não é? Mas que contribuíram muito para isto. É claro que no momento em que sentem que atingiram, por exemplo, o peso, porque estas pessoas depois estão muito focadas na questão do peso, que atingiram um peso e que já sentem que podem comer aquilo, gera-se muitas vezes exageros alimentares, não é? Com aquele alimento, exatamente por isto, por haver uma grande restrição mental. Sim, que era o que a Carla também estava a referir antes de começarmos a gravar. Muitas vezes em consulta as pessoas vêm porque sentem que têm algum problema de compulsão alimentar, por exemplo, mas na verdade se calhar vamos ver e nem era bem isso, não é? Sim, às vezes nem é compulsão alimentar, porque a compulsão alimentar também está um bocadinho na moda e toda a gente agora acha que tem compulsão alimentar e às vezes é só exagero, não é? Porque até podem nem estar bem nutridas, pode acontecer, ou realmente porque tiveram durante muito tempo em restrição mental ou física e portanto dá-se esses exageros. E muitas vezes a nossa relação com a comida não tem nada a ver com a comida, tem a ver com as emoções que estão por trás. E ao nós não as escutarmos e não as validarmos, elas acabam por desenvolver outras em cima umas das outras, fica uma enorme confusão e acabamos por descarregar na nossa relação com a comida. Ou noutro tipo de relação, noutro tipo de problema, mas neste caso com a comida. Sim. A comida e o corpo eu acho que é muito fácil, não é? Porque é aquilo com que nós nos confrontamos diariamente. E acaba por ser uma coisa fácil de nós, no fundo, sempre mais castradores. Eu noto muito isso quando as pessoas referem que têm compulsão alimentar ou fome emocional. Geralmente dizem sempre, ao fim do dia quando eu chego a casa. Ou ao fim do dia depois de eu deitar os miúdos. Falam muito nesse género de coisas. Sim. E o que eu noto, que vou notando, é as pessoas dizem eu sou super bem comportada o dia todo. E eu penso, há um comportamento de restrição todo o dia, porque se a pessoa diz eu sou super bem comportada é porque já o que é isso de bom comportado, não é? O que é que isso quer dizer? Eu não como nada levo tudo contadinho e peço tudo e está tudo alinhado. E às vezes há ali uma enorme restrição por trás e tenho que perceber muito bem do que é isso. E depois, Mafalda, as pessoas, porque estava a referir essa questão dos filhos e que às vezes isto acontece à noite, por causa das emoções. Muitas vezes nós estamos tristes e ou apetece-nos chorar e queremos calar essa vontade, não é? Não se pode abalar. Andamos ali a pôr para baixo e mais cedo ou mais tarde percebemos, mas porquê é que eu estou assim? Se eu tenho trabalho, se eu tenho filhos, se toda a gente tem saúde, começa a surgir a culpa, que é outra emoção, e muitas vezes depois esta culpa, para gerir esta culpa ou a tristeza ou outra emoção qualquer, nós vamos utilizar a comida para tentarmos regular. A comida acaba por ser uma estratégia que a pessoa tem e às vezes dentro daquele contexto de vida é a estratégia que ela conseguiu naquele momento e fez o melhor que pôde. Só que é uma estratégia não adaptativa, porque durante ali uns segundos há um alívio daquele desconforto, seja ele frustração, cansaço, o que seja, mas depois há um enorme desconforto, porque a tristeza ou a vontade de chorar ainda continua lá, associada ainda com os comportamentos alimentares, da culpa que isso envolve. Sim, e também há o outro lado, que é aquelas pessoas que são extremamente controladas com a comida. E de repente nós percebemos que se aquilo sai ali do sítio a pessoa entra em parafuso, não é? Sim. E está muito também associada à ansiedade, não é? Porque as pessoas ansiosas gostam de ter tudo muito controladinho e às vezes o que se nota muito é que as pessoas que tentam controlar tudo com a comida também sentem que fora desta relação com a comida, o resto da vida, as coisas não são controláveis, não é? Porque a verdade é que nós controlamos muito pouco, não é? Sim. E às vezes há um voltar para a comida com um controle excessivo, não é? De
do pesar, do ter tudo alinhado, de mentas, mas um ponto de vista excessivo, como é óbvio, em que sair dessa rotina causa uma ansiedade muito exacerbada e que é uma forma que a pessoa sente de se focar ali em algo que consegue controlar, negando tudo o resto que não consegue controlar e que lhe causa muita ansiedade e que nada tem a ver com a comida. Sim. Eu noto muito isso porque depois há, no fundo, a manifestação somática, que era outro ponto que eu gostava de tocar, de outras coisas. E às vezes são pessoas que têm corpos impecáveis, mas depois têm, por exemplo, imensos distúrbios intestinais, eczemas ou acne, coisas deste estilo, onde nós começamos a ver o stress tem que sair para algum lado, não é? Na verdade. Sim, não sei, muito isso. A mente cala e o corpo acaba por gritar, às vezes, as emoções. E eu acho que isto é um pouco confuso de perceber para as pessoas, porque durante muitos anos nós percebemos que o corpo e a mente estavam relacionados. E eu acho que aqui, devido à evolução que nós temos tido, parece que dissociámos as coisas, como se as coisas não fizessem sentido. E a verdade é que a nossa mente, que é no cérebro, o nosso cérebro é um órgão, não é? Portanto faz parte do corpo. Corpo e mente estão relacionados. Quando nós calamos as emoções, quando nós não as expressamos, elas têm que ter uma forma realmente de se expressar. Muitas pessoas acabam por ter, lá está, os problemas gastrointestinais, partes dermatológicas como psoríase, urticárias, edemas, etc. Não quer dizer que o corpo não esteja a sofrer, ok? Porque esta coisa da somatização, que existem as perturbações psicossomáticas, significa que há uma manifestação através do corpo, mas que tem uma grande carga emocional. E as pessoas fazem montes de testes, ainda por cima na parte intestinal, do síndrome do intestino. Alimentares. Exato. E depois dizem, não, mas eu noto que se comer um iogurte... E certamente notam e o corpo manifesta-se e é verdade e a pessoa está a sofrer na mesma. Só que depois percebem que no meio de tantos testes não há uma causa física. Sim, ficam muito frustradas. Ficam muito frustradas porque nós queremos atribuir e queremos também perceber para nos aliviar, claro porque é que aquilo acontece. Mas depois há uma grande carga emocional. E quando as emoções não são digeridas, lá está a nossa ansiedade. É muito comum nos sintomas de ansiedade e depressivos isto manifestar-se pelo corpo. Nós acabamos por somatizar de alguma forma. Quando choramos, não é? Estamos a somatizar a nossa tristeza. Quando dá-nos uma dor de barriga por termos alguma coisa importante pontualmente. Mas realmente é importante nós estarmos atentos às nossas emoções. E mais importante do que nós percebermos se isto é algo do corpo ou da mente, não interessa muito quem é que tem mais responsabilidade, interessa perceber o que é que nós podemos fazer, porque nós podemos fazer coisas a nível físico, como atividades de yoga ou outras atividades que nos conectem mais connosco e que nos deem alguma paz, e a nível mental, psicoterapia, mindfulness, portanto muitas técnicas que até no síndrome do intestino irritável têm imensos benefícios. Sim. E é importantíssimo estarmos atentos ao corpo. Sim. Ao que o corpo diz. É muito difícil. Isto é nutrição, por isso é que eu acho que esta conversa também é tão importante. Porque nós, em consulta, dizemos às pessoas, N vezes isto, o que é que faz por si? O que é que faz só para o seu bem-estar, só para aliviar esse stress? Porque às vezes as pessoas dizem, eu tenho um trabalho que tem muita pressão. Ok, então o que é que faz para aliviar essa pressão, não é? Porque estes momentos sociais com os nossos amigos são importantes, com a família, descontrair, mas... Isto não pode acontecer só ao fim de semana, quando o stress está lá de segunda a sexta, não é? Tem que haver um relaxar e fazer alguma coisa. E às vezes estes comportamentos, estes problemas gastrointestinais, que é aquilo que eu trato mais, aparecem e eu digo sempre à pessoa, mas o que é que faz para descansar? E as pessoas têm imensa resistência. Dizem, eu vou às aulas de cycle e vou às aulas não sei o quê, também, mas isso é música super acelerada e luzes, e não é um momento para pensar. E de se conectar com ela mesma, de fazer a transição até para um momento mais de calma, porque nós às vezes vemos que, por exemplo, os nossos computadores, se nós tivermos um computador constantemente, durante anos e anos ligados, ou um telemóvel, não é? Ele acaba por saturar a bateria, ele precisa de colocar-se à carga e nós não fazemos isto connosco mesmos, quase que nós não nos permitirmos estar ali em stand-by, não é? Relaxar, a tentar tranquilizar. E nós não nos podemos esquecer que quando temos um trabalho muito estressante, que afeta a maioria das pessoas, porque as exigências realmente são muitas e são exigências que elas às vezes nem conseguem fugir, nós estamos constantemente, se nós estamos constantemente em stress, o stress é bom, a ansiedade é boa, dentro daqueles limites, não é? Mas se nós estivermos constantemente com níveis de stress muito elevados, nós estamos constantemente a libertar cortisol,
para o nosso organismo e, portanto, vai-se manifestar de imensas maneiras. Os tais problemas gastrointestinais, o stress ou a ansiedade afetam muito desta forma. E é mesmo importante as pessoas olharem para elas e perceberem que, ok, eu posso ter um trabalho realmente exigente e que às vezes até estende-se por mais do que 8 horas, que é a realidade de muitas pessoas. E as pessoas dizem, mas eu vou à aula de cycling, não é? E faço isto, e vou à aula de cycling, e vou à aula de dança, e ainda vou... E às vezes é uma lista de exigências intermináveis, e isto ainda coloca mais stress. E eu costumo perguntar, mas isto dá-lhe prazer ou não? É que isso parece uma correria atrás de correria, exigência atrás de exigência. Se às vezes para a pessoa for importante ficar a ver uma série, ou a ler um livro, 5 minutos, o que seja, ou a não fazer nada, que seja. Sim, porque se calhar é aquilo que ela precisa naquele momento. Não é ir para a aula de cycling todos os dias da semana, não é? Depois de 9 ou 10 horas de trabalho. Sim, eu noto isso muito com pessoas que são obstipadas. Uma das coisas que eu sugiro muito é dizer, sente-se na sanita todos os dias 10 minutos, só sentar. Sim. Isso vai ser tão difícil, não... isso vai ser um problema e não vou conseguir. Pronto, mas se ainda só estamos a conversar sobre isso e já está a imaginar o problema que isso vai ser, é que eu só estou a pedir para estar sentado, não estou a pedir para ir correr maratonas. Sim. E às vezes é muito difícil, não é? Ultrapassar esse... É incrível como parece que 10 minutos parada, sem nada, é uma coisa esquisita para nós. Não faz scroll no Instagram às vezes, não é? 10 minutos é se calhar 1/10 do tempo que vai estar a fazer scroll. Faça isso na sanita. Sim, parece que temos de estar sempre a ser muito produtivos. Sim, exatamente. E sobretudo aquela coisa da manhã, mas isto vai mexer com a minha rotina da manhã. Sim. Mas se calhar vai ter que ser, não é? Sim, ou de manhã ou ao fim do dia. Vai ser importante. E temos que ultrapassar um bocadinho esta resistência, não é? Sim. Mas muito importante, que queria mesmo deixar aqui antes de terminarmos, era esta mensagem de que às vezes nós podemos achar que temos um problema alimentar, e isso acontece-nos muito em consulta, mas era importante, a par disso, eventualmente resolvermos, ou a par ou antes, resolvermos estas questões emocionais, porque muitas vezes não há sucesso no acompanhamento nutricional, porque a pessoa tem muitas coisas para resolver a nível emocional. É preciso um tratamento multidisciplinar, ou seja, quando o corpo dá sinais, claro que temos que despistar tudo a nível físico, como é óbvio. Mesmo seja estas questões gastrointestinais, seja alguns sintomas que parecem ansiedade, é fundamental mesmo descartar. E por vezes é preciso acompanhamento médico, nutricional e psicoterapêutico. Tem que ser multidisciplinar. Sim. Esta parte da autoestima, por exemplo, eu vejo muito em pessoas que não estão bem alinhadas quando começam. Normalmente quando me chegam a mim, eu, como não faço dietas muito específicas, eu tenho a sorte de já ter pessoas que já passaram um bocadinho por essa construção. Ou seja, eu sinto que as pessoas já vão com essa mensagem de eu não quero isto para agora, é uma coisa para mudar. Pronto, isso logo aí já é espetacular. Mas ainda assim, ainda noto muito que às vezes as pessoas vão a meio e falham, param as consultas ou adiam, em vez de ser mensal, adiam mais um mês, porque não fiz nada. Ok, mas se não fez, temos que perceber porque é que não fez, o que é que não se adaptou, não é? E acho que às vezes há muito esse deixar andar, não é? Esse não resolver, e tem muito a ver com estas situações, não é? A pessoa não estava ali bem alinhada com aquilo que deveria estar a fazer. Tem esse acompanhamento. Sim, e tem a ver também com as expectativas que a pessoa vai criando, não é? Que pensa que as coisas têm que... Às vezes isto nós podemos ver em pessoas que também são muito rígidas, que querem fazer tudo muito perfeitinho, e às vezes não dá, e não tem mal nenhum vir a consulta se não fez a parte X ou a parte Y. Podemos olhar para isso e perceber isso, e certamente haverá tantas outras coisas importantes para ver que o não ter... Porque eu sinto muito algumas pessoas que trabalham mais a nível de perturbações do comportamento alimentar que me dizem, eu adigo consultas de nutrição por causa do peso. Sim, isso também existe muito. Mas eu também noto muito que às vezes as pessoas têm aquela coisa de dizer... Eu tenho este objetivo, mas isto é para a vida, mas na verdade não é isso que elas estão a pensar. Lá, escondidinho, estão a pensar, não, eu quero ir para o verão com aquele peso, que é aquele que eu me lembro de eu estava mesmo bem, não sei o quê. E estão muito agarradas a uma ideia, no subconsciente, não é? Mas na verdade estão a tentar mudar, e isso ainda não está bem resolvido. E muitas vezes é que noto que isso é que não está. Certo. Não está bem resolvido. E nós conseguimos perceber em alguns sinais, não é? Precisamente nestes aqui de boicotar o processo, porque isto acaba por estarem a boicotar o processo, e quando acabam por estar a fazê-lo já é um indicador de que algo se passa.
Sim, ou de adiar, ou eu noto muito, eu gosto muito de pedir o diário alimentar. Eu gosto muito quando as pessoas realmente se comprometem com o diário e às vezes mandam e dizem, olha, esta semana correu pessimamente porque isto, isto e isto. Quando as pessoas me admitem logo estes fatores, eu percebo logo, há um reconhecimento, há a tal aceitação. Sim. E não há aquela coisa, nem sequer vou mandar o diário porque isto foi tão mau que não sei o quê. Eu digo, mas eu não me interessa nada, o diário para mim não vai ser bom ou mau. Para mim vai ser uma manifestação de interesse, de compromisso, de estarmos envolvidos no processo, não é? Certo. Tenha corrido melhor ou pior, de acordo com as expectativas. Sim, sem dúvida, sem Isso dúvida. É muito importante. E é muito isto da aceitação, que é eu reconhecer que há coisas em mim que são imperfeitas, é natural, somos humanos, não há perfeição, e que se calhar há coisas em mim que ainda estão insuficientes, mas que realmente eu tenho potencial para analisar isto e perceber como é que posso alterar isto. Sim. Isto faz parte. E também o que é o perfeito, não é? Porque na alimentação o que é perfeito? Perfeito é nós podemos comer aquilo que nos apeteceria, não é? E isso eu acho que é muito importante as pessoas também, porque há pessoas que dizem que não, que o perfeito é só comer coisas saudáveis. Isso para mim não é perfeição. Aliás, até excessivamente pode ser prejudicial, não é? A famosa ortorexia que dos últimos tempos, não é? Esta preocupação, esta obsessão em consumir coisas unicamente saudáveis, não é? Que depois afasta as pessoas dos eventos sociais, por exemplo, por não ter o tipo de comida que elas querem, eventualmente. Isto é prejudicial também para a saúde. Eu diria que o perfeito, se é que isso existe, não é? Na parte alimentar, é podermos comer de tudo um pouco, não é? Com consciência, não é? Porque obviamente que eu se calhar não posso comer a mesma quantidade de chocolate que como de fruta, por exemplo, não é? Mas sem culpa. Comer com consciência, mas sem culpa. Isso seria perfeito. Sim. Acho que isso seria mesmo perfeito, alinhado com os nossos valores, alinhados com aquilo que faz sentido para a minha vida, até para a minha rotina, para o meu dia-a-dia, que é uma rotina aos 30 e que será certamente uma rotina aos 60, não é? Porque também tem que sofrer essa adaptação. Sim, e com uma consciencialização e não com uma desculpabilização. Houve uma altura quando a minha filha começou a ir para a creche, eu partilhei muitas vezes com as pessoas e dizia, olha, eu ando tão cansada neste descobrir novas rotinas e o trabalho e tudo mais, que eu decidi, eu tenho que fazer uma pausa em algumas coisas da minha vida. E o exercício físico é uma coisa que eu adoro fazer. Foi aquilo que eu decidi, porque eu andava sempre doente, porque ela estava sempre doente e pegava-me a mim, porque foi uma fase extremamente cansativa. Eu conscientemente decidi que ia pôr uma pausa aqui. Certo. Não houve uma desculpabilização de já não faço exercício há não sei quanto tempo, que horror, sou péssima. Nunca houve esse género de pensamentos, porque eu pensava mesmo, não dá. Quer dizer, o corpo não estica mais. Isto é escutar o corpo. Sim. E é respeitar o corpo. E é, naquele momento de vida, o que é que eu posso largar um pouco. Não é largar totalmente, não é largar para sempre, mas é naquele momento não ser tão exigente comigo, naquele aspecto. E se calhar, entre não posso descuidar da minha saúde, não posso descuidar da minha filha, não posso descuidar do meu trabalho, se calhar não posso ir com tanta frequência fazer o exercício físico. Ginásio, ou posso adaptar outro tipo de exercício físico em casa ou de outra forma, não é? E isto é muito importante. Isto é quando nós conseguimos, lá está, escutar-nos, aceitar as nossas emoções e perceber o que é que elas nos querem dizer, que é o cansaço, esta coisa do cansaço, não é? Nós conseguimos também ser muito mais eficazes a dar resposta. E é só assim é que nós conseguimos crescer e quase que desenvolvermos o nosso próprio autoconhecimento. Sim, não haver a culpa e a castração, haver essa aceitação. Sim, ou se existir, se eventualmente, porque é muito frequente existir, se existisse esta culpa de não estar a fazer exercício físico, eu poderia dizer, ok, eu já sei que a culpa vem-me dizer que realmente há muito tempo que eu não faço exercício físico e isto é importante para mim. Mas neste momento não deu, vou tentar se calhar no sábado que tenho mais tempo, fazer uma caminhada, se calhar isto vai-me alertar aqui que realmente há muito tempo eu não estou em contacto com uma coisa que é importante para mim, não é? Mas posso fazê-lo de uma forma gentil, não precisa de ser de uma forma super autocrítica. Sim, no meu caso foi o exercício porque eu estava pelo telemóvel que estava a dar estava a dar 10, 12, 13 mil às vezes passos por dia naquele ramo de andar para trás e para a frente e de adormecer e de embalar e brincar. São outras exigências. Exato, eu pensava, fisicamente eu sinto que o meu corpo está no limite, portanto nem vale a pena. Ou seja, vai ser aqui que eu vou tentar apostar. E acho que essa parte é muito importante, realmente, essa aceitação, essa consciencialização de ouvir e de entender e de perceber é uma fase, vou tentar focar-me agora nisto e depois, e digo isso muitas vezes em consulta, digo às pessoas, se calhar não estamos na fase de andar a tentar restringir ou a perder peso, se calhar estamos só naquela fase
fazer uma alimentação equilibrada e tirar os extras. Sim. Tirar as compulsões e as fomes emocionais, e se eu não restringir mais nada e fizer tentar só fazer refeições boas, Sim. se calhar eu vou simplesmente conseguir perder peso só assim. Sim. E é uma alavanca para criar novos hábitos e depois... Sim, sem dúvida, Mafalda. Obrigada, Carla, gostei muito desta conversa. Obrigada eu. Obrigada por terem estado a ouvir, e realmente espero que tenhamos aqui feito soar algumas campainhas nas vossas cabeças, que tenha sido bom para perceberem alguns conceitos, talvez para aceitarem um pouco mais, para desculpabilizarem algumas coisas, para ganharem mais consciência sobre alguns hábitos que possam não estar a ser tão bons e que queiram também melhorar cada vez mais. Um beijinho e até para a semana.